Fala aí, galera, tranquilo? Olha só, hoje a aula é sobre sistemas conservativos, tá? Continuação da parte de energia. A gente já viu energia cinética, energia potencial, energia mecânica, e agora a gente vai ver como que essas energias elas se relacionam, certo? Um sistema conservativo, tá? É quando a gente tem o sistema de uma forma que a energia ela não se perde, a energia toda ela se conserva, ela é toda transformada de um tipo de energia para outro tipo de energia, tranquilo? Então, quando a gente tem um sistema onde a gente tem forças conservativas, tá? Forças conservativas são forças que não dissipam calor. Por exemplo, a força de resistência do ar, a força de atrito, são forças que, quando elas atuam sobre os corpos, elas dissipam algum tipo de energia. Já há algumas forças, como a força peso, ela não dissipa nenhum tipo de energia. Então, num sistema conservativo, nós temos forças conservativas, tá? A consequência direta, né, quando a gente tem um sistema conservativo, é que a energia mecânica ela se conserva em todos os pontos do sistema. Então a gente pode dizer que a energia mecânica num ponto A é igual à energia mecânica num ponto B, sendo que esse ponto A e esse ponto B é um ponto qualquer do sistema, beleza? A gente que vai determinar onde que fica esse ponto A e aonde que fica esse ponto B. E aí você tem que lembrar que energia mecânica é a soma de todas as energias que atuam sobre o corpo. Então, a gente tem um processo de coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, a gente precisa saber quais são as energias que atuam sobre o corpo. Segundo, a gente precisa determinar onde vai ser o nosso ponto A e onde vai ser o nosso ponto B para a gente analisar. Esses pontos vão ter que ser arrumados de um jeito que sejam de interesse para a gente, seja interessante para a gente analisar esses dois pontos. Então, por exemplo, vamos analisar o exemplo de uma maçã, uma fruta caindo de uma árvore, tá? A gente tem alguns pontos que a gente pode analisar. A gente pode analisar a maçã aqui, a gente pode analisar a maçã caindo e a gente pode analisar a maçã no chão. Só que aonde que é interessante a gente colocar esses dois pontos? Sempre é mais fácil analisar nos extremos do sistema. Então a gente vai analisar nos dois extremos. O primeiro extremo é no ponto mais alto, que é antes da maçã cair. O segundo extremo é no ponto mais baixo, que é depois que a maçã bate no chão. Então o nosso ponto A é antes da maçã cair, quando ela tem uma altura H, e nosso ponto B é quando a maçã bate no chão. Tá bom? Então vamos ver o que acontece em A e o que acontece em B. Em A, eu tenho energia potencial, que é igual a mgh, porque eu tenho uma altura. Antes da maçã cair, né, eu não tenho nenhum tipo de velocidade, a maçã está presa lá na árvore. Então a velocidade dela é zero. Se a velocidade dela é zero, a energia cinética também é zero. Então em A eu tenho energia potencial, mas eu não tenho energia cinética. E em B? Em B, eu não tenho energia potencial, porque a minha altura em B que é zero. Se a minha altura em B é zero, a minha energia potencial também é zero. Mas eu tenho energia cinética. Por quê? Porque eu tenho alguma velocidade. Quando a maçã começou a cair aqui, ela foi adquirindo velocidade por causa da gravidade, né? E aí quando ela bate no chão, ela tem uma velocidade. Então se ela tem velocidade, ela tem energia cinética. Beleza? Então a gente consegue ver que em A eu tenho energia potencial e em B eu só tenho energia cinética. Então o que aconteceu? Vamos analisar aqui pela energia mecânica. Energia mecânica em A tem que ser igual a energia mecânica em B. Em A eu tenho potencial e cinética, só que a minha cinética é zero. Em B, potencial mais cinética, só que a minha potencial é zero. Então o que sobra? Sobra que a minha energia potencial em A é igual à minha energia cinética em B. O que isso significa? Significa que toda energia potencial que a maçã tinha lá em cima, antes de cair, foi convertida, transformada em energia cinética quando ela bate no chão. Então houve uma conservação, por isso que é um sistema conservativo. Você conservou toda a energia que você tinha e transformou em outro tipo. Você não perdeu nenhum tipo de energia durante esse processo.
Tranquilo? Claro que aqui a gente está desconsiderando a resistência do ar, né? Num caso ideal. Vamos ver outro caso, outro exemplo. Agora, em vez de a gente estar caindo na vertical, a gente vai analisar um sistema onde a gente tem uma mola em repouso. E aí eu jogo contra essa mola, eu jogo nessa mola um objeto qualquer. Eu chamei um bloquinho aqui de massa M. Eu jogo esse objeto contra a mola. Quando a gente joga alguma coisa contra uma mola, ela faz o quê? Ela comprime, certo? Ela vai comprimir até um máximo, até um limite. Se você pegar um objeto e jogar numa mola, né, você vai ver que ela vai comprimir até um máximo que ela consegue e depois vai esticar de novo. Então, quais são os pontos mais interessantes para a gente analisar aqui? Primeiro, é exatamente o ponto onde o objeto encosta na mola. E o segundo ponto é no máximo de deformação que ela consegue. No máximo que ela consegue comprimir essa mola. Tranquilo? Então, nosso ponto A é exatamente quando o objeto bate na mola e o ponto B é na máxima deformação. Vamos analisar o que acontece em cada um desses casos. No ponto A, né, eu tenho energia cinética, porque eu tenho velocidade, mas no momento em que eu bato na mola, né, essa mola ainda não deformou nada. E a gente sabe que a energia elástica, a gente viu na outra aula, é kx² sobre 2. Se nesse momento aqui, onde ele encosta na mola, ainda não deformou nada, x é igual a 0. Se x é 0, a energia elástica também é 0. Então, em A, eu tenho energia cinética, porque eu tenho velocidade, mas como eu não tenho deformação, eu não tenho energia elástica. Então, essa energia elástica em A aqui, ó, é 0. E em B? Em B, eu deformei toda a minha mola, então eu tenho energia elástica. Só que o que acontece no ponto máximo de deformação? Acontece a mesma coisa quando a gente joga um objeto para cima. Quando a gente joga um objeto para cima, né, ele sobe, chega num máximo, a velocidade vira 0 e aí depois ele começa a descer. Por quê? Se ainda tivesse velocidade aqui, né, se esse corpo ainda tivesse alguma velocidade, ela continuaria comprimindo. Se em algum momento ele para e volta, nesse exato momento onde ele para, a velocidade é 0. E se a velocidade é 0, a energia cinética também é 0. Então, a gente tem aqui, ó, em A, que a gente tem energia cinética e energia elástica é 0. Em B, a nossa energia cinética é 0 e a gente tem energia elástica. Então, ó, ficou energia cinética em A é igual a energia elástica em B. Então, o que a gente converteu agora? Agora a gente converteu toda a energia cinética em energia elástica. Então, novamente, nós tivemos uma conservação de energia, só que agora foi de cinética para elástica. Aqui tinha sido de potencial para cinética. Então, sempre que a gente falar de sistemas conservativos, de algo que se conserva, a gente vai estar transformando um tipo de energia em outro tipo de energia. Tranquilo? Vou colocar uns exemplos aí agora de questões para a gente fazer. Valeu! Então, vamos lá para os exemplos agora? Ó, exemplo 1, acompanha aí. Uma pedra de 5 gramas cai de uma altura de 5 metros em relação ao solo. Adote G igual a 10 metros por segundo. Despreze a resistência do ar. Determine a velocidade da pedra quando atinge o solo. Então, se a gente está desprezando a resistência do ar, a gente está num sistema conservativo. Então, a gente sabe que energia mecânica em A tem que ser igual a energia mecânica em B. E aí, quem é A e quem é B? A vai ser o ponto mais alto, que é quando a pedra está lá em cima, né? Então, aqui, ó, é o A. E o B vai ser quando a pedra bate no chão. Em A, inicialmente, como a pedra parte do repouso, minha energia cinética em A é 0. Então, eu só tenho energia potencial. Então, eu tenho energia potencial em A. Em B, eu não tenho energia potencial, mas tenho energia cinética. Então, energia cinética em B. Quem é energia potencial e quem é energia cinética? A gente já viu da outra aula que energia potencial é mgh. E energia cinética é mv² sobre 2.
E aí o que ele quer saber? Ele quer saber qual é essa velocidade aqui quando ele bate lá no chão. Então eu vou só substituir os valores, ó. De cara aqui, eu já posso cortar a massa, ó. Quanto que vale a gravidade? Vale 10. A altura vale 5, igual V ao quadrado sobre 2. Vou passar esse 2 multiplicando. V ao quadrado é igual a 50 vezes 2. V é igual a raiz de 100, que é 10 metros por segundo. Beleza? Então, uma pedra que cai de uma altura de 5 metros, chega no chão com uma altura de 10, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tranquilo? Exemplo 2. Um bloco de massa M igual a 4 kg e velocidade horizontal V igual a 0,5 metros por segundo choca-se com uma mola de constante elástica K igual a 100 newtons por metro. Não há atrito entre o bloco e a superfície de contato. Determine a máxima deformação sofrida pela mola. Então, olha só. É aquele caso da mola. Então, a gente tem 2 pontos, né? A gente tem uma mola aqui. Essa mola vai ser comprimida, certo? Uma distância x. E aí, o nosso ponto A vai ser quando o objeto bate na mola e o ponto B é na máxima deformação. Então, a gente já sabe que isso aqui vai ser energia cinética em A é igual a energia elástica em B. Lembrando, né, que a gente pode fazer lá desde o começo energia mecânica em A igual a energia mecânica em B, mas se você sabe que no final você vai chegar nisso aqui, né, você pode pular etapas para ficar mais simples a conta. Então vamos partir direto daqui. Quem é a energia cinética? A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Quem é a energia elástica? É kx ao quadrado sobre 2. E aí, só para lembrar, K é a constante da mola, X é essa deformação, quanto que a mola comprime, M é a massa e V é a velocidade. Então, o que a gente quer saber é X, quanto que essa mola vai deformar. Então, vamos substituir aqui, ó. Massa é 4, velocidade 0,5 ao quadrado, igual a 100 vezes x ao quadrado, sobre 2, sobre 2. Esse 2 aqui eu posso cortar, e aí eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 4 vezes 0,5 ao quadrado, sobre 100. Peguei esse 100 daqui, que estava multiplicando, passei para baixo, dividindo. E aí, ó, em vez de resolver essas contas aqui, eu vou jogar a raiz para cá logo, que vai ficar mais fácil de fazer a conta, ó, quer ver? Vai ficar assim, ó, x é igual a raiz daquilo tudo ali, 4 vezes 0,5 ao quadrado sobre 100. Então, x vai ser igual, raiz de 4, 2, 0,5 ao quadrado, raiz eu corto, sai 0,5. Raiz de 100, 10. E aí ficou facinho, ó. 2 vezes 0,5, 1 dividido por 10, 0,1 metros. Beleza? A gente está usando as unidades todas do SI, então o x sai em metros no final. Tranquilo? Valeu!